Olá a todos, sejam bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor para esta aula magna sobre clássicos da literatura ocidental. Mais do que clássicos, falaremos dos clássicos, aquelas obras que realmente constituem a espinha dorsal, o núcleo duro, o que realmente sustenta toda a tradição ocidental literária, tudo aquilo que nós temos como cultura ocidental, não só literária, mas cultura de letras em sentido bastante amplo. Está aqui comigo outros professores do Instituto Hugo de São Vítor, Mário Carboneira, Eduardo Rocha, e falaremos então destes clássicos. Isso por quê? Porque nós percebemos, nesse mundo da internet que existe diversos conceitos sobre o que seria um clássico, e clássico se tornou uma palavra muito leve na boca de todo mundo, não é? Então, no momento que tudo for clássico, nada mais é clássico, e o que nós queremos aqui é focar naquilo que indubitavelmente é sim clássico, naquilo que foi considerado desde sempre como um clássico. Eduardo, o que temos aí para dizer? Alguma introdução? Vamos botando algum tema? Eu gostaria de já começar com um tema bastante importante. Antes de dizermos aqui por que ler um clássico, vamos pensar um pouco, vocês também podem me ajudar nisso, né? Por que não ler um clássico? Eu começaria dizendo, não lemos um clássico para aprender a escrever. Certo, nós aprendemos a escrever melhor se lermos um clássico? Sim, mas não devemos começar um clássico para aprender a escrever. Isto seria um motivo secundário, seria uma consequência da minha boa leitura, do meu compromisso em conhecer aquela história, ou daquilo que eu realmente aprendo com aquela história. Ou seja, nós não iniciamos um clássico para aprender a escrever alguma coisa. Nós não vamos ler um clássico também. Olha só, nós não iniciamos a leitura de um clássico como a Ilíada, como a Odisseia, para aprender sobre o mundo. Não é o nosso primeiro motivo para ler um clássico. Nós não começamos um clássico por conta dessas coisas em primeiro lugar. Nós aprendemos sobre o mundo grego e, por consequência, sobre toda a cultura ocidental quando lemos um clássico? Sim, porém não é a primeira motivação para a leitura de um clássico. Tá? Essas duas coisas, eu diria que geram muita confusão ao ler um clássico, ao ler uma obra difícil, em prosa, como é a Ilíada, como é a Divina Comédia, achando que a partir dali, nós vamos realmente aprender tudo o que há no mundo e o que há de toda a sabedoria. Não. Ali nós não vamos aprender absolutamente tudo que há. Por que lemos aquilo ali? Aquilo ali não é exatamente um currículo, vamos pensar assim. Porém, eu diria que é matéria para tudo isso. É também uma via para isso. Mas o primeiro motivo para se ler um clássico é justamente para conhecer aquela história em si mesma, para viver aquela história em si mesma, para experienciar aquilo que está ali narrado num clássico. Então, eu acho que o pessoal pula muita etapa, assim. Pula muita etapa, já querendo alçar voos muito maiores do que aquilo que deveria realmente buscar ali, né? Então eu estou lendo a Divina Comédia e estou preocupado em pegar aquela métrica e fazer alguma coisa com aquilo, ou mostrar que aprendi aquele clássico, ou dar aula sobre a Divina Comédia. Não. Nós lemos a Divina Comédia para... O que você disseste é interessante. Eu vou ler a Divina Comédia para montar um curso sobre... Exatamente. Isso é normalmente
não é impossível, né? Não é impossível. Não é impossível e normalmente é normal. Normalmente é normal. Isso pode normal. acontecer. Então eu vou ler a Divina Comédia porque eu tenho uma prova sobre a Divina Comédia, certo? Então é melhor ler um resumo da Divina Comédia ou ler um texto em prosa da Divina Comédia, qualquer coisa assim. Agora, viver um clássico ali, experienciar... Que não é um pecado, né? Eu acho que dá pra dizer isso aí. Que não é um pecado, não é um pecado. Às vezes vai disso, né? Que eu preciso, para entender a cosmovisão cristã, eu preciso ler a Divina Comédia. Pô, isso é muito difícil, certo? Isso é alçar um voo muito alto, não é? Mas esse, né, e esse sujeito, ele também acha que é um pecado ler um resumo da Divina Comédia, uma versão infanto-juvenil, ou em quadrinhos, ou qualquer coisa. Ele acha que é um pecado que vai, sei lá, distorcer não sei do que. Exatamente, então, exatamente. Tudo que existe aí no meio, também nada é feito. Agora, ler um livro para saber o que tem ali no livro é meio raro, né? Mário, tem motivos para não ler um clássico, já que o Eduardo começou com esse tema assim? Olha, eu diria, talvez um pouco na contramão do que ele disse, mas não totalmente. E eu acho que sim, nós devemos ler um clássico simplesmente porque ele está ali e foi lido ao longo do tempo. Isso já seria um motivo suficiente. Mas eu acho que, em geral, não é. E eu não sei se é um problema da nossa cultura ou não, certo? Mas eu acho que é importante no começo, né, na hora que a pessoa está decidindo se vai ler ou não, ela ter bem ciente na cabeça dela uma coisa. Olha, eu quero entender. Veja bem. Exato. Eu quero viver isso, eu quero experienciar essa narrativa. Não, é que todas essas coisas, por exemplo, né, entender o mundo, entender uma cosmovisão, aprender a ler, como tu disseste, estão imbricados ali, certo? Então, eu acho que a pessoa tem que ter essa vontade também, certo? Olha, eu quero entender as coisas como elas são, certo? Eu não me recuso a fazer isso, certo? Porque uma pessoa pode recusar querer entender as coisas como elas são e viver uma espécie de fluxo, assim, né? Eu não sei onde eu estou e para onde as coisas estão indo, eu simplesmente vivo a minha vida aqui num pequeno núcleo, certo? E não quero saber do que está para fora dele, né? Para fora dessa pequena redoma minha aqui, tá? Mas eu acho que para a pessoa ler um clássico, porque, né, como o pessoal está vendo aqui, são livros geralmente meio grossos, assim, meio alentados, certo? Para enfrentar isso aqui mesmo, a pessoa tem que ter pelo menos claro na cabeça dela. Não, eu quero entender as coisas, eu quero entender onde eu estou, como eu cheguei até aqui. Como essa cultura que me formou, e isso é um fato, uma cultura, tu estás inserido numa cultura e ela te formou, certo? E tu queres, né, daí para ler o clássico, tu queres entender, assim, o que é essa cultura que me formou, certo? Quais são os antecedentes dela? Eu acho isso importante, tá? Eu gostaria de deixar isso consignado desde o começo, tá? A pessoa tem que fazer essa escolha, porque senão ela não vai aguentar a ideia de ler uma obra dessa que está tão remota no tempo, certo? Tão remoto no tempo, e traz conceitos, traz imagens, traz visões, percepções do mundo que não são bem as nossas hoje em dia, certo? Claro, mas elas... Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais claro. Eu digo, não ler para instrumentalizar um clássico, claro, né? Claro. Não ler para instrumentalizar Exato. aquilo para outros fins, senão realmente compreender tudo que está ali. Compreender tudo que está ali. É claro que o clássico vai levar à realidade. Sim. Vai levar à sabedoria. E aí vem realmente o motivo, né? Exato. Mas enfim. Mas beleza, eu acho que isso aí ficou claro, mas vamos tentar rastrear a partir de exemplos concretos e, bom, vamos pegar os nossos próprios exemplos, porque são os que temos aqui, não é? De onde veio o interesse de você, depois eu digo o meu, eu vou deixar vocês falarem primeiro, porque senão posso me complicar. De onde veio o interesse de vocês pelos clássicos, né? Nenhum de vocês começou a ler os clássicos ontem, e nem mês passado para poder dar um curso sobre um clássico, sobre um livro qualquer, né? Então, vamos lá, Mário. Então, como eu já falei várias vezes aqui no Instituto, para quem nos acompanha vai lembrar, eu comecei com interesse em letra de música, daí eu fui para poesia e daí obras de prosa também,
certo? E, inevitavelmente, pesquisando os meus autores favoritos na época, eu fui descobrindo que haviam influências, haviam referências que eles faziam, e quase sempre, inevitavelmente, isso ia parar lá na Roma Antiga, na Grécia Antiga, e os nomes sempre se repetiam, de alguma forma. Eu estava lendo ali autores do século XIX, principalmente, mas esses caras faziam referência a Homero, Virgílio, Dante, certo? E aí, claro, eu não comecei a ler de imediato, aquilo me parecia algo muito difícil e longo, sempre que eu dava uma olhada nos textos, assim, mas eu fui lendo um pouco sobre os autores, um pouco sobre a história, a narrativa que essas obras clássicas mesmo, esses clássicos dos clássicos contam, certo? E fui me inteirando disso aos poucos. Eu acho que, como a gente falou, não é nenhum demérito ler um resumo, né, e se inteirar, não tem essa questão. Olha, de até eu ver um spoiler, filme, eu não vou dizer nada, assim, pode até ver um filme sobre... É óbvio, né? Até, por exemplo, quem é que vai ler, né, O Conde de Monte Cristo? Pelo amor de Deus, né? Vai lá e vê o filme e acabou, né? Fica dito. Todas as melhores partes estão ali, né? Pelo amor de Deus. Então foi assim, sempre esbarrando, né? Com esse interesse, então, na literatura, sempre fui esbarrando nos mesmos nomes. E eram esses os mais citados sempre. E aí vem a desconfiança, vem a suspeição, certo? De que esses caras são importantes mesmo, né? E de fato eles são, mas foi assim. E aí eu comecei a ler um pouquinho da Divina Comédia, ler o primeiro canto, pelo menos, né? Pô, já é grande coisa, se nós formos ver. Ler a Divina Comédia, ler um pouco da Eneida, e assim eu fui, certo? E aí o Camões, descobri o Camões mais tarde, né? Então uma coisa mais acessível ainda para nós que falamos português, e etc e tal. Então a minha experiência é assim, certo? Lendo autores do século XIX e daí alguns outros até um pouco mais recuados, eu fui sempre esbarrando nos mesmos nomes, né? Muito bem, isso acontece com muita gente que é atraído pela filosofia, né? Sim. O sujeito, eu vi que tem que ler Platão, né? Não sei por qual meio o sujeito chegou a essa conclusão de que ele teria de ler Platão. E eu não consigo, né, me lembrar, há diálogos em que Platão não cita Homero ou os poetas ou alguma coisa implícita ali, ou pelo menos o teatro grego e tal. E o Aristóteles também, o tempo todo ele vai dizer alguma coisa sobre poetas e tragediógrafos, né? Então não tem como fugir, assim, a partir dessas referências. Então esse caminho aí que tu percorreste, é interessante que ele leva aos clássicos justamente por citações, né? E pode ser o Machado de Assis, talvez alguém tenha que ler, ou um exemplo, né? Pode ser algo muito menos nobre do que parece. A gente pega lá o Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde aparece ali um clássico, né? Assim, eu acho que é mais marcante, mais patife de todas, é porque ele está escrevendo, rabiscando um papel, assim como quem passa o tempo e fica pensando outra coisa, e ele escreve assim, arma virumque cano, né, que ele tinha aprendido lá na faculdade, no preparatório para a faculdade de Direito em Coimbra e tal, né, esse primeiro verso da Eneida. E aí ele escreve embaixo Virgílio, e depois ele põe Virgínia, né, que é a sua amante. Assim, só que e aparece ali, né? E a piada toda é o sujeito tá repetindo um dos versos mais repetidos de toda a história do Ocidente, né? É o verso que todo mundo, se alguém conhece um verso em latim, de poesia em latim, o sujeito sabe arma virumque cano Troie qui primus amores, certo? É o verso conhecido por todo mundo. Então a cultura mais acessível te remete a essas coisas, e essa cultura mais acessível passa a fazer sentido no momento que tu conhece essas coisas às quais ela se remete. Não, e o ponto é assim, sempre que tu vai pegar a literatura de qualquer século, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
todos esses séculos estão citando os mesmos caras lá atrás. Então, é que nem uma investigação policial que tem aquele, né, aquelas as etiquetinhas ali, e aí no meio tá o nome dos caras ali, Homero e tal, né? Homero, Virgílio, Ovídio, Horácio, né? E todo mundo apontando para aqueles caras, assim. Então, aquilo para mim começou a parecer uma espécie de depósito, né, de riquezas, certo? Dos quais os caras todo mundo ia beber lá atrás. E até antes de lê-los, eu senti uma certa veneração do tipo, não, mas eu nem li ainda, mas eu sei que ali tem uma riqueza, ali tem imagens belíssimas. Seria como o sujeito passar a vida toda indo à missa, passar a vida toda lendo autores cristãos atuais, contemporâneos, autores vivos que devem ser lidos, e se eles escrevem porque eles precisam ser lidos, né? Eles escreveram para serem lidos. O sujeito nunca vai ler as Sagradas Escrituras, por exemplo, né? Assim, sendo que o tempo todo as Sagradas Escrituras estarão sendo citadas, né? Ou o sujeito se contenta com aquela leitura muito mal feita da missa ali, ele acha que agora eu conheço todo o Evangelho. Pode conhecer, inclusive, mas tem que prestar muita atenção, a leitura tem que ser bem feita e a homilia tem que ser muito bem preparada para que aquilo faça algum sentido, né? Mas uma vida de estudo de doutrina cristã. E veja, a gente pode transferir isso aí para a realidade protestante também, não é? O sujeito, não vai ler a Bíblia? Não, vai, por quê? Em princípio, não porque tu fosse ler a Bíblia, mas porque o pastor fica citando a Bíblia, né? E aí tu, deixa eu ir lá e ver se é isso mesmo, porque, né? Talvez eu possa, pelos meus próprios pés, acessar aquelas fontes, né? Eduardo, conta uma história aí pra nós. Vamos lá. Do teu contato com os clássicos. Vamos lá. Olha, eu diria que desde a escola, desde ali, pelo menos no ensino médio, eu lembro de ler o Edgar Allan Poe, ler bastante Poe, contos, assim. Lembro também de ter ouvido falar bastante dos Lusíadas nessa época. Depois ouvi falar de alguns clássicos modernos, daí, né? Nós estamos falando de outros clássicos, mas dos clássicos modernos, como, por exemplo, Dostoiévski. E o Edgar Allan Poe. E pode falar alto o nome do Dostoiévski, não tem problema. Isso é interessante que eu também tive contato, então, com outras referências desses autores, como o Mário mesmo coloca, assim, que nós acabamos por ter, por ver que eles estão usando outros autores e algo muito maior como referência em suas obras. Aos poucos, eu também gostava muito de desenho, pintura, e eu descobri e eu comecei a procurar, então, afinal de contas, o que é, eu sei que esta pintura aqui, este painel aqui, é fundamental, deve ser conhecido na história da arte e tudo isso, né? Aqui tem uma técnica muito apurada, empregada nisso, mas e na literatura? Eu comecei a ver então que eu tinha deixado essa parte da arte literária ou da leitura de obras como essas, mais difíceis, né, como por exemplo os Lusíadas, para muito tarde. Eu tinha esquecido de me voltar a isso, então, a essa busca de obras com alta qualidade literária, e comecei a procurar então eu quero algo análogo a esta arte, a esta técnica aqui, ou a esta experiência forte que eu tenho ao contemplar uma pintura como essa, ao ver uma obra de um artista como este aqui, das artes, né? Como, por exemplo, Michelangelo, como, por exemplo, Caravaggio. Então, assim, como eu me perguntei, alguma obra literária com esta qualidade de expressão, porque isso me diz muito. Eu não sabia exatamente o que isso me dizia, né? Não sabia exatamente o que eu estava procurando ali. Mas fui atrás, então, inicialmente da Eneida, né? Depois conheci, então, ouvi falar melhor sobre Homero, Hesíodo, né? E outros clássicos gregos, tá? E foi aí que começou a minha leitura dos clássicos, e eu vi que havia então uma barreira muito grande para conseguir lê-los.
Vi que eu precisava de outras informações anteriores necessárias para a leitura desses clássicos e que eu não conseguiria sair ali de primeira, tá? Entendendo absolutamente tudo, e que aquele contexto ali era muito mais complicado do que o que eu poderia imaginar com um pouco de informações que eu possuía. E aí começou a jornada da leitura dos clássicos, assim. E quando eu falei, por exemplo, que não é bom começar algo para aprender outra coisa, é porque nós perdemos essa capacidade, essa qualidade da leitura se estamos com a atenção em outra coisa, se não naquela história mesmo, em viver aquelas histórias, né? Nós não conseguimos penetrar verdadeiramente ali naqueles acontecimentos, naquela narrativa que está ali em cada momento que está ali na vida de um herói, de um clássico, seja Enéas, seja o próprio Aquiles e os próprios guerreiros gregos e troianos e tal. Então, foi aí que começou, né? Nessa busca de realmente viver na pele o que esses personagens estavam vivendo, pelo menos imaginativamente, e lembrar também depois, poder contar para mim mesmo essas histórias. Isso realmente foi uma motivação inicial para me esforçar tanto por ler essas coisas, né? Mas, de novo, só uma nota, Eduardo, que isso que tu falaste me assustou aqui. Porque, realmente, acho que até na pintura nós vemos mais essa referência aos clássicos tão direta que até na literatura, porque Exatamente. Se nós formos ver, né? Exatamente. É sempre os mesmos temas, sempre as mesmas ideias ou cenas, até melhor, pintadas, e elas sempre fazem referência. Claro, dentro da cultura europeia cristã, majoritariamente a Bíblia, mas se não as obras clássicas da antiguidade. E é sempre... Ouso dizer, pelo menos uns 35%, 40% da arte ocidental é referência aos clássicos. Aos clássicos, né? Então, é uma coisa assim, avassaladora, e isso diz muito, para nós. Sobre o valor dos clássicos, né? E eu acho, exato, e eu acho aí até entrando, talvez, na verdade o Christian vai contar a história dele antes, mas depois eu continuo. Tá, não, beleza. É interessante, o Mário não tem nada a ver com a escola, a aproximação dele com os clássicos. O Eduardo tem bastante a ver, não é? Porque ele viu que existia uma coisa chamada literatura, tinha autores, ele tinha que ler algumas coisas na escola, e aquilo fica guardado até o momento que ele vai com suas próprias pernas atrás disso tudo. No meu caso tem bastante a ver com a escola, e que meus alunos não ouçam isso, mas é natural do adolescente fazer o contrário daquilo que lhe é pedido, né? E o bom pedagogo, ele sabe aproveitar essa força revoltosa e que existe dentro do adolescente, né? Então, a melhor coisa que se pode fazer é, sim, obrigar o adolescente a ler alguma coisa ou a estudar uma disciplina, e dizer que não é o momento para que ele estude outras coisas. E foi isso que aconteceu comigo e funcionou, não é? Então, assim, olha, o que cai no vestibular é que o Machado de Assis, tem o José de Alencar, tem isso, tem aquilo, tinha ali alguns livros, e que eram trabalhados principalmente no segundo e no terceiro ano do ensino médio, na aula de literatura. E a professora... mas eu sabia que existiam outros livros, né? Eu sabia que existia o Homero, o Cervantes, o Camões e tal. Eu tinha esses livros em casa, daquelas coleções que vendiam assim. E aí eu perguntei para a professora, não tem uma coisa de Homero e tal? O que é isso aí? Ela disse, isso aí isso aí esquece, aí vai ler outra hora, porque agora tem que focar nesses aqui que são os do vestibular,
para conseguir passar no vestibular. Eu disse, ótimo, né? Não li nenhum daqueles, li Homero, Virgílio, Cervantes e tentei ler o Dante, né? Eu não consegui mesmo, assim, mas os outros eu me lembro de ter terminado ali com 16 anos, durante aquele ano. Então, né, não tem nada muito glorioso e especulativo, assim. Eu li por revolta, assim, para ser o diferentão e me aparecer, na verdade, né? Eu acho que não tem, né? Mas os meus alunos não podem ouvir isso, assim. Então, quando eu digo para estudar latim, tem que estudar latim mesmo, né? Mas se eles disserem assim, eu vou estudar alemão e russo, vai ver, eu não quero saber de latim. Eu, não, cara, que isso? Não estude alemão e russo. Estude latim, né? Eu disse, ó, bem feito, agora vai aprender alemão e russo achando que está me passando para trás, né? Então, essa é uma estratégia que se usa muito com adolescentes e funciona muito bem. É importante dizer para o adolescente o que ele tem de fazer e o que ele não pode fazer, porque ele vai fazer o que ele não pode, para evitar aquilo que ele tem para fazer, né? Porque ele precisa se ocupar e tal, só que ele não sabe o que ele pode fazer. Né? Se tu só disseres o que ele precisa fazer, ele vai se perder. Então tu já dá, ó, faz isso, não faz aquilo. O que ele faz? Aquilo que não pode fazer para preencher o tempo que ele deveria estar fazendo outra coisa, né? E ótimo, aí funcionou. E aí funciona, tu atinge os teus objetivos. Mas a partir daí, né, eu vi que tinha tudo a ver com outra atividade que eu tinha, que era música, né? Estudar no conservatório, cantar lá no coral sinfônico e tal. E existia assim, né? Quando tu começa a ver, não, tem um negócio chamado mitologia, beleza, né? Não tem nada a ver, o sujeito começa a ficar muito inteligente, né? Muito inteligente e culto, e ele sabe que aquela série do Hércules que passava no SBT, ou da Xena, Princesa Guerreira, não tem nada a ver com que o Hércules não tinha um amigo chamado Menelau, né? Menelau é de outra história. E coisa assim, né? Os desenhos da Disney também. Iolau, né? Iolau, no caso. Iolau. O Iolau eu acho que realmente aparece em algum momento na história do Hércules. Mas pode ser, umas séries fazem isso. Mas na série era Iolau ou era Menelau? Eu acho que era Iolau. Era Iolau mesmo. Iolau. Mas enfim, as séries fazem isso. Eu me lembro, faz muitos anos que eu via bastante o Hércules ali na televisão, né? Mas depois eu percebi que, não, tá tudo errado, do livro não é assim, o filme é diferente do livro, vejam só como eu sou inteligente, já li o livro e agora eu sei que né? E o sujeito, é bom fazer isso aí quando tem 15, 16, 17 anos, depois fica meio ridículo, né? O sujeito com 40 anos na cara, esse filme não tem nada a ver com o livro, eu disse, meu Deus do céu, tarde demais, né? Mas isso acontecia e eu vi aqui, né, começando a estudar ópera, que também daí na ópera barroca, a ópera começa como, eu fui assistir uma palestra, inclusive uma palestra de um ex-vice-governador do estado, que eu esqueci o nome, era o vice-governador, acho, do Rigoto ali, um jornalista, um sujeito muito culto. Faz muito tempo, não tem como lembrar. Não tem como lembrar que é o vice-governador do estado em 2002. Isso é muito importante, mas depois nós vamos entrar. Não, mas ele é um sujeito muito culto e ele deu uma palestra sobre a gênese da ópera. E ali eu ouvi pela primeira vez falar assim, tragédia grega, né? A Sociedade de Florença e tal, a Academia de Florença, isso tudo, né? Eu acho que ele falou de vários autores que eu conheço hoje, mas que na época eu não me lembro se ele disse, porque eu não conhecia e aquilo não fica, né? E aí tá, e a música assim, assado, era muito boa a palestra, né? Ele dava diversos exemplos ali. E falou tragédia grega, né? Teatro grego. E, eu tinha aprendido com 10, 11 anos de idade que na Grécia tinha os teatros, né? E era isso que aprendia na aula de história. O teatro grego tinha a concha acústica e tal, construído numa montanha. Depois o romano, ele é uma edificação, não é mais na montanha. Ponto. Mas o que se fazia ali no teatro, isso aí não se falava. Se falava muito pouco, né? Mas nunca a professora ia dizer, agora leia uma peça né? Até porque ela é professora de história, ela não pode mandar os alunos lerem uma peça de teatro, né? É meio proibido, assim, tacitamente, porque... Sim. Claro que tu podes, né? E seria a melhor coisa que ela teria feito pelos seus alunos.
E eu ouvi falar ali, ó, teatro grego, né? E aí, porque o teatro grego, então, é um esforço, o teatro grego, então, segundo as pesquisas desses homens, desses eruditos de Florença, ele era cantado. E como a música está se desenvolvendo, inclusive a luthieria, né, fabricação de instrumentos, não sei o que, a técnica vocal tem se desenvolvido, o teatro tem se desenvolvido, eles começam a construir teatros, né, de madeira, o teatro de palco italiano, ali do final da Renascença, início do Barroco e tal. E aí tem o teatro grego, e as primeiras óperas são esses temas, né, não são libretos feitos em cima desses. Mas é mesmo, eu tinha ouvido, né, o disco, era 2 discos, se eu não me engano, Orfeu e Eurídice. Eu não sabia que o negócio da Grécia, para mim era uma historinha italiana ali que, não sei lá, que o cara criou ali, que o libretista tinha escrito, né? Eu me decepcionei que eu fui atrás do Orfeu e Eurídice, e aí a versão que tinha era o vídeo, e era só uma coisinha assim, eu disse, esses antigos não sabiam de nada, né? Olha que o cara faz uma ópera de 3 horas, isso sim é arte. Agora fazer ali só um pedacinho e todo mal escrito, né? Não dá nem para entender nada, ele fica, em vez de contar a história direito, fica inventando coisa, né? Então, e por que eu digo isso? Porque é difícil mesmo, a gente pega ali, falaram que o Camões não sei o que, por que escrever assim? Não podia escrever em prosa, como tá na Wikipedia, certo? Ali o texto, assim, por que ele fez em verso e fica rimando? A coisa enche o saco e tal, e aí referência daqui e dali, como isso e pum, e puxa, é mitologia, não sei o que, tudo misturado. Por que ele não faz como o Tolkien, pô? O Tolkien ali escreve de um jeito fácil de ler, né? Em prosa, né? O vocabulário é bem facilzinho. Não tem nada demais. Tem umas poesiazinhas. Tem umas poesiazinhas, mas se tu quiser pular, né? Como eu sempre fiz, né? Como eu faço, né? Pra ler Tolkien, eu pulo tudo aqui. Mas por que não escrever? Então, é normal. Eu acho que muita gente passa por isso. Tu vai ali, o meu primeiro vídeo foi algo frustrante, assim, né? Sério que o cara fez uma ópera de 3 horas baseada aqui em 3 páginas? Não pode ser, né? A ópera é muito superior a qualquer outro tipo de literatura, de literatura, de arte, né? Até porque a ópera é muito mais completa. A ópera tu tem que construir um teatro, a arquitetura específica para aquilo, porque senão não dá pra fazer, né? Tem figurino, tem cenário, tem dança, né? Então tem esculturas do cenário, tem pinturas do cenário, tem dança, tem música, tem teatro, tem literatura no libreto, ou seja, nada é superior à ópera, né? Nada é superior à ópera. Depois eu vi que não, né? A ópera é uma coisa muito... Continuo admirando a ópera e tal, mas eu não troco nenhuma ópera pelos Lusíadas, certo? Eu não troco a obra inteira do Giuseppe Verdi pela Divina Comédia. Eu acho que eu não troco nem pelo Orlando Furioso e pelo Orlando Innamorato, né? Onde se percebe muito mais genialidade do que virtuosismo, né? O Giuseppe Verdi também é um gênio. A música do Giuseppe Verdi ou do Richard Wagner também é genial. Mas a literatura, a partir de um tempo, ela se mostra superior ou supra-artística. Ela está por cima de qualquer outra arte e faz com que todas as outras artes sejam possíveis. Ela em si não pode estar lado a lado com outra arte porque ela é superior a qualquer uma delas. As mais monumentais obras de arquitetura, as mais impressionantes sinfonias, as mais detalhistas esculturas, nada disso consegue chegar perto do que é uma obra de literatura, né? Um clássico da literatura. Eu faria um comentário também a isso que tu diz, Ulisses, que por que nenhum outro tipo de arte consegue alcançar esse grau de
profundidade mesmo dentro do nosso espírito, né? Nosso intelecto. Justamente porque a nossa imaginação, a maior parte do tempo nós passamos imersos em algo muito mais complexo e semelhante ao que está na literatura. Nós temos, a literatura ela consegue alcançar todas as nossas, vamos dizer assim, tudo aquilo que está em nossa consciência e não está aqui consciente, né? Ela consegue realmente penetrar no fundo do nosso ser, de tal modo que não é apenas com ênfase em uma parte ou em outra, não, é realmente uma refeição pesada e completa para o nosso espírito, né? Eu diria que a literatura consegue, inclusive, penetrar nos nossos olhos, ainda que nós não tenhamos ali à nossa frente um show de luzes, um show de personagens, a literatura... Mas justamente por não termos nada. Exatamente, por não ter nada, ela consegue penetrar de um modo muito profundo pelos nossos olhos. Aqui, é claro que eu não estou usando isso literalmente, né? Eu estou falando Olhos das da mente, letras, os olhos da mente. Olhos da inteligência. É que todas essas outras artes, elas estão, parece, primordialmente endereçadas a algum dos sentidos, né? A música, aos ouvidos, e aí escultura, pintura, aos olhos, certo? E a literatura, ela está endereçada, ela se endereça primeiramente à imaginação, que é muito, no fundo, é muito mais plástico do que o que o olho pode ver, na verdade, o que a mão pode moldar, certo? E depois também a inteligência, né? Primeiro a imaginação, depois a inteligência, certo? Então, ela é isso, é a mais tipicamente humana por causa disso, porque o que é mais perfeito, de certa forma, é o que o intelecto alcança. Não que o intelecto alcança seja mais perfeito que a própria realidade, mas o que o homem pode fazer, é aquilo que se endereça à inteligência e à imaginação, certo? Eu acredito que seja por aí a explicação disso, né? Isso não é desmerecer as outras artes, evidentemente. Né? Estamos falando que cada uma tem o seu papel nessa história pela própria questão histórica, como a gente disse, como nós dissemos, as pinturas fazem referência à mitologia, à Bíblia e aos clássicos greco-romanos, certo? A escultura vai fazer isso. A própria ópera não vai inventar grandes modas em termos de libreto, em termos de histórias, certo? E sempre que vai inventar uma nova, entre aspas, vai ser uma reimaginação de algum mito, de alguma coisa. Demorou mais ou menos 200 anos para a ópera pensar em trazer uma história nova, né? Assim, e é o final da ópera, a última coisa que acontece na história da ópera é justamente o verismo, que veio uma ópera com uma história desconhecida, que foi escrita justamente para ser ópera, né? A gente tem ali alguma coisa do Puccini, mas a Cavalleria Rusticana, e Pagliatti e essas coisas assim, né? Mas que perdem, né? Tenta ler o libreto do Cavalleria Rusticana, do Pagliatti, ou alguém que só te contar a história, assim. É legal, né? Ouvir a história de uma ópera é legal. Mas é impressionante, a gente nunca fica muito preso àquele tipo de narrativa. A gente nunca extrai muita coisa daquilo, porque o legal mesmo daquela história é ser acompanhado de música, né? De cantores com uma performance virtuosística, né? De grandes coros, de balé e todas essas coisas assim, né? E a história fica até para um segundo plano, né? Enquanto vai fazer uma história para ser simplesmente história, a genialidade e a dificuldade disso é maior, né? O grau de inspiração necessário é muito maior, né? Então, acho que agora a gente pode falar em que isso ajuda ao pessoal que está assistindo esta aula magna, certo? Então, porque eu vejo que há muita confusão. O pessoal não sabe o que ler ou quer uma lista de livros, e muitas vezes ele quer uma lista que tem uma certa ordem, certo? E por incrível que pareça, começa com o Dostoiévski, ou começa com os últimos caras ali, ou começa com a Ilíada mesmo. Com James Joyce, ou começa com a Ilíada, exato. E também pode apresentar diversos problemas.
Se o cara entrar de chofre na coisa, entrar de repente, assim, ele vai ter um certo trauma, né? Mas essa é a nossa proposição aqui, que existe o núcleo duro, que eu chamo de núcleo duro, ou clássicos dos clássicos, ou a espinha dorsal na imagem do Clístenes, que da onde derivam os outros. E derivam mesmo, aí não é figura de linguagem. Não, derivam nominalmente. Assim, né? Realmente, o Homero não cita ninguém de quem ele tenha aprendido, além da própria musa. Sim. Né? Mas os outros todos se referem ao próprio Homero, se referem a Virgílio, né? A Dante não são todos que se referem, né? A única coisa que talvez Homero tenha ouvido é a Argonáutica antiga, alguma história da Argonáutica. Mas aí... Pode ser ou não. Se diz sobre essa hipótese, mas enfim... A Argonáutica, de forma escrita mesmo, ela Apolônio de Rhodes. e é bem depois, né? Assim. Não, mas então é isso. O pessoal que está perdido, nós temos aqui a nossa proposta. E a proposta é essa. Olha, está sem tempo, tem pouco tempo. O que eu tenho que ler, certo? Porque eu tenho pouco tempo. Então, se tu tens pouco tempo Principalmente tendo pouco tempo. Essa é a ideia, certo? Tenho pouco tempo, eu não quero me tornar um especialista em toda a literatura ocidental. E muitas pessoas são assim. E por isso que eu bati na tecla lá no começo de a pessoa querer saber onde está. Eu diria que o Brasil nem tem muito espaço ainda no momento que nós estamos vivendo para especialistas em literatura. Nós precisamos de muita gente, e não de especialistas, mas de muita gente que conheça a literatura, não superficialmente, mas toda, né? E naquilo que realmente importa. Mas nós temos que responder a pergunta, né? Quais são esses clássicos? Primeiramente, o que é um clássico? E depois, quais são esses clássicos que nós propomos, né? Vou lançar aí uma questão polêmica, né? Mas já que está todo mundo com a caneca da Sociedade Chesterton Brasil, vou dizer assim, o Padre Brown, né? Os 5 volumes do Padre Brown não são um clássico, né? Pelo menos não esses aos quais nós nos referimos, né? O Chesterton precisa ainda de alguns séculos para ser enquadrado naquilo que nós aqui chamamos de clássicos. Vamos por aí pelo menos 4 séculos que é a idade que tem o Camões, né? Inclusive, no passado fez dos 450 anos da publicação do Camões, né? Isso aí é um livro bastante novo, né? A gente já considera o Camões literatura moderna, mas mesmo dentro da literatura moderna nós já temos alguns clássicos, né? E o Camões, sem sombra de dúvida, não só para os falantes da língua portuguesa, mas é um autor admirado por todos os conhecedores da literatura, não é? Então, se a gente pega o Chateaubriand, por exemplo, né? O Chateaubriand é alguém que diz que, olha, na literatura moderna só existe o Camões que faz uma literatura cristã, católica, como ele diz assim, né? Os outros todos não fazem, né? Isso ele está dizendo uns 200 anos depois do Camões, sobre a literatura. Então ali ele não põe mais ninguém, ele não põe o Shakespeare, ele não põe nenhum autor italiano, ele não põe nenhum autor espanhol, ele não põe o Cervantes. Ele disse, olha, na literatura moderna existe o Camões de literatura cristã. E, né, sendo que, vejam só, o Chateaubriand é um sujeito bastante impertinente, com muitas coisas, e ele está dizendo isso do autor moderno que mais paganismo, né, mais referências pagãs tem numa obra. Ninguém jamais foi capaz de, estando tão longe da antiguidade clássica pagã, incorporar aquilo no seu estilo e na sua forma de narrar de forma tão consciente e ao mesmo tempo tão fluida, né? Aqueles personagens estão ali como alguém na antiguidade poderia descrevê-los, inclusive por vezes, né?
mais aproximado dos gregos que os próprios romanos, dependendo dos autores, né? Que não sabem jogar tão bem com essas divindades gregas, com esses arquétipos todos dessa cosmovisão grega. E o Camões, que conheceu os autores latinos, conseguiu perceber a grande utilidade que era o uso desses personagens na sua narrativa, né? E põe na boca da própria Tétris, né? Nós, os deuses, né, servimos para fazer versos deleitosos, né? E só isso já vale a existência dessa mitologia toda, né? Então, bom, o Chesterton não é um clássico. Leiam Chesterton, comprem as obras de Chesterton na Sociedade Chesterton Brasil, façam isso. Mas leiam sim os clássicos, né? Os clássicos. E por quê? Porque nós não dizemos que o Chesterton é o clássico, e sim dizemos que o Camões que o Dante Alighieri que o Virgílio, o Ovídio, o Horácio, o Homero, claro, e a tragédia grega, porque estes são clássicos. E por mais que possamos, sob certa perspectiva, chamar sim o Dostoiévski ou o Tolstói de clássicos, ou o Machado de Assis ou Eça de Queiroz podemos chamar de clássicos, porque não são desses clássicos que nós estamos falando. Deixo aí com vocês. Depois eu volto. Eu acho que é uma questão que apresenta, se nós formos entrar numa análise erudita, apresenta grandes dificuldades, né? Nós podemos jogar, por exemplo, com a ideia de que eles são autores que formam ou que lançam as bases da cosmovisão para uma sociedade inteira. Mas é uma afirmação que, para alguns autores, vamos dizer, o Camões, ele faz isso, ou é uma coisa muito pretensiosa nós dizermos isso dele, ele fez isso para a sociedade portuguesa? Eu acredito que em alguma medida sim, certo? Eu acredito que em todas as medidas. Ok, certo, mas se nós formos entrar vamos dizer assim, na esfera da prova, isso não é tão fácil de fazer, mas uma pessoa que tenha 2 olhos, ele vai entender o que nós queremos dizer, certo? Sem precisar de grandes explicações. Há um português antes e depois do Camões, é uma coisa muito absurda, se nós formos ver o que eram os escritores antes dele e depois dele, o que ele faz de uma hora para outra, certo? Então... Não, e que acaba, né? A gente pode, se formos comparar com um autor 200 anos mais jovem que o Camões, como é o Dante, e a importância que Dante tem para a Itália. Dante tem uma importância muito maior do que Camões para o mundo inteiro, né? Agora vamos tratar da Itália mesmo, como não é uma epopeia muito nacional, ou pelo menos não é ligada com temas nacionais dos mais importantes. A Divina Comédia, ela dá as bases literárias composta no Dolce Stil Nuovo, não é? Em Volgare, e realmente a partir dali o florentino se torna a língua por excelência, que aos poucos será usada em toda a Itália. De forma erudita, acadêmica, escolar, essa língua passa a ser usada, porque a Itália continua falando os seus diferentes dialetos, né? A unidade política da Itália acontece, vamos supor, 6 séculos depois do Dante, né? E o Dante não unificou a língua, né? Não unificou a língua. Hoje, o italiano é uma língua importantíssima pela sua literatura, pela sua cultura, mas não pelo seu número de falantes e o acesso que nós temos a pessoas que falam italiano. São muito poucas as pessoas que falam italiano se nós compararmos com mesmo falantes de português, de espanhol, muito mais, ou né? Não por uma questão cultural, mas sim também política e tudo isso, né? Agora, mesmo dentro da Itália, as pessoas não falam a língua de Dante, né? Elas falam em contextos específicos, formais, acadêmicos, burocráticos, culturais e tudo, né? Agora, o Camões, a partir do momento em que existe, não pensem que em Portugal sempre se falou português, e todas as pessoas, né? Fora, talvez, Miranda, é uma região onde ainda se cultiva uma língua, né? O mirandês,
que não é português, mas é uma língua falada por essas pessoas, uma região bastante isolada de Portugal. O português, a língua de Camões, passou a ser a língua de todo mundo, e os outros dialetos e outras línguas que existiam ali simplesmente desapareceram ao curvarem-se diante dos Lusíadas, né? E eu não conheço nenhum povo que tenha tanta relação assim com o seu poeta maior. Eu não consigo encontrar isso nem mesmo nos falantes de espanhol com Miguel de Cervantes, né? A relação que, né, o Camões no Nordeste, no Brasil, ele é um personagem do cordel, que não tem nada a ver com o Camões histórico, nem com nada, mas simplesmente é a referência de alguém inteligente, sábio e safo. O Virgílio se tornou uma espécie de personagem de histórias do medievo. Exato, né? Durante a Idade Média, exatamente, né? Então, um personagem... O Virgílio era o menino que aprendia as artes liberais numa das histórias. Exato. Ele era um menino Virgílio. Exato. Ele havia nascido na Sicília, não importa onde havia nascido Virgílio, mas eles criaram lá tudo. Não, e fica, né? O Virgílio ele só perde para a leitura da Vulgata durante toda a Idade Média, assim. A leitura da Eneida durante toda a Antiguidade. Então, a partir do momento que a Eneida é escrita, ela já se torna o livro mais lido em língua latina e, claro, vai perder para a Vulgata por uma questão... da leitura da Vulgata depende da salvação das almas, né? É uma outra coisa. Mas depois da Vulgata nós temos o Virgílio, né? Então, sim, né? Eu diria que para nós, falantes de português, algo que nós não escolhemos, mas é aquilo que tu não escolhe e se sente muito feliz por ter nascido num lugar com uma língua, né? Imaginemos, são poucas as pessoas do mundo que não é toda é a maior parte da população mundial, mas existe uma boa parcela da população mundial que nasce em uma cultura sem literatura. Isso pode ser na Europa, hein? O sujeito, dependendo de onde ele nascer, se ele nascer em algum lugar da Itália que fala um dialeto, qualquer lá que não tem literatura, ele precisará ir para a escola para ter acesso à base de porrada mesmo a uma cultura universal, né? Então, quem fala línguas minoritárias, ou mesmo, sei lá, alguém que fale holandês ou que fale dinamarquês, por exemplo, né? Quantos livros eu posso ler em dinamarquês que foram escritos em dinamarquês? Poucos, e nenhum da envergadura de Camões. Em holandês não existe nenhum livro da envergadura de Camões, né? Então, nós podemos estar lado a lado, nós todos falantes de português, lado a lado com qualquer outra cultura, porque nós temos o Camões. E nós temos isso como já referência para entender outras obras de outras culturas, de outras línguas e tudo isso, né? Eu tenho absoluta certeza que porque eu falo português, porque eu li Camões, eu consigo entender melhor Goethe. Quando se estuda alemão, é possível entender melhor Goethe, um grande poeta de uma outra língua, de uma outra cultura. Bom, eu tenho uma referência para entender aquilo, né? A gente entra mais ou menos na parte didática e da nossa escolha, não é? Porque nós aqui preferimos começar com Camões do que com Homero e depois ir descendo, né? Mas isso falamos mais tarde. Eu diria que para nós diferenciarmos também o valor desses clássicos, né? O valor dos clássicos como os Lusíadas, a Eneida, a Ilíada e a Odisseia, nós podemos pensar que nós temos claramente uma transformação cultural depois do clássico. Claramente nós temos uma transformação cultural. E se nós queremos ainda avaliar o peso da transformação cultural, nós podemos já pensar em Homero, tá? Se nós tomamos ali o exemplo dos cortejos que aparecem entre os soldados gregos,
os Jogos Olímpicos que aparecem na narrativa. Né? Eles não eram olímpicos, mas eram jogos. Eram jogos e eram praticamente jogos olímpicos no sentido que nós entendemos hoje, com uma variação de esportes, diferentes competições que davam ali premiações para o primeiro, segundo e o terceiro lugar. Tá? Então nós temos o que ali? Nós temos um mundo, tem até o livro O Mundo de Homero, né? Mas nós temos ali praticamente um mundo que foge apenas dessa narrativa homérica, dessa poesia, e torna-se real de um certo modo. Ele simplesmente surge ou cresce a partir dessa literatura com tanta força que ele se perpetua para além da Idade Média, desse modo, ao ponto da nobreza da Idade Média se parecer muito ainda com a nobreza descrita em Homero. Então é uma transformação social, cultural muito profunda. Eu diria uma imagem muito boa essa tua, Eduardo. Eu até diria assim, ela busca se encarnar, né? É uma literatura que busca se encarnar em alguma medida. Assim, então, até essas histórias de cavaleiros, as gestas medievais, etc. Tudo isso são herdeiros de uma tradição muito mais antiga, já milenar, né? Claro que talvez o maior referente seja os atos de Alexandre o Grande, certo? Que tem as histórias dele. Bom, mas que só fez o que fez porque ele leu Ilíada. Porque ele leu Ilíada. Exatamente. Então não tem como escapar. Essa é uma coisa. Sem Aquiles, Alexandre não é ninguém, né? E assim vai, né? Sem Alexandre, Júlio César não é ninguém. Sem Júlio César não existe nenhum Carlos Magno, nem Napoleão, nem ninguém. Nem mesmo Cícero não seria Cícero sem o mesmo exemplo. E completando isso, só completando essa ideia, além das... Eu estou falando de transformações sociais e culturais, porém, nós ainda vemos uma transformação muito mais profunda na arte literária a partir de cada um desses clássicos. Sim. A transformação é tão profunda na arte literária que nós podemos dizer que alguns desses, né, ou melhor, que esses clássicos inauguram gêneros literários e inauguram fases literárias. Sim, nós temos fases inauguradas por cada um deles. Então, nós vemos... Por mais que também, né, quando nós chegamos em Homero, nós vemos assim, poxa, a literatura ocidental já nasceu pronta, né? A gente já tem tudo ali. Tem tudo que Homero é impressionante. Não é assim, algumas coisas a gente vai explorar mais, outras vai até aprimorar, né? Mas nada vai conseguir invalidar assim, não, mas existe lá uma literatura arcaica, né, que é a de Homero e que depois foi superada, né? Isso não existe em literatura, né? Muito menos quando nós tratamos dos clássicos, né? Eu digo que dentro talvez da literatura latina, nós não precisamos nos preocupar tanto com Ênio, até porque não chegou, né? Chegou só uns pedaços, assim, só fragmentos, né? Sim. E agora Virgílio nós não temos como nos abster da leitura de Virgílio, né? Agora, como não tem nada antes de Homero, nós vemos ali que das duas uma, não é? Ou ele já é herdeiro de uma cultura literária fantástica e ele foi o ápice daquilo, como Virgílio, Ovídio e Horácio foram para os romanos, né? Eles não surgiram do nada, já existia 200 anos pelo menos de literatura sendo feita em latim, para daí nós termos essa tríade latina. Ou Homero é isso, né? Ou ele realmente é alguém amado pelas musas e que já dá tudo pronto. Olha, isto aqui é literatura e as pessoas farão isso pelos séculos dos séculos, né? Já está tudo aqui, tem que fazer assim, né? Conta a história assim, monta os personagens assim, né? Não chateia muito com isso, segue adiante, né? Põe o enredo aqui, trata desse drama, né? Põe alguma coisa ali no meio que quebre a coisa e tal, e até hoje nós continuamos fazendo, né? Deixa uma coisinha ali meio engraçada no momento, outra, né? Deixa mais leve, não fica sempre naquele estilo. E isso no Ocidente nós temos, né? Se eu várias vezes já tentei entrar no mundo da literatura oriental e não conheço nada, né?
porque eu nunca consegui. E uma das coisas era a falta de humor, que sempre me fez parar. É tudo muito solene, é tudo muito pesado. E mesmo aqui, né, o Gilgamesh, muita gente vai perguntar, e o Gilgamesh, né? O Gilgamesh é mais antigo, assim, eu digo, leia o Gilgamesh, né? O Homero, em todo canto, tem uma coisa que você diz, olha aqui o cara, certo? Dá aquela, pô, é sangue, 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 batalha, raiva, ódio e tal, não sei o que, de repente, né, tem sempre ali um pouquinho de zoeira que então, é só o Ocidente que faz, e o Homero já nos ensinou. Então, o nosso primeiro poeta já conseguiu fazer isso, né? Na relação ali da ciumenta de Hera, e Hera pedindo ajuda para Hefesto, e aí, pô, mãe, não faz isso. A última vez que eu fui falar com meu pai, ele me jogou aqui de cima, eu quebrei a perna, tô mancando até hoje, não sei o que, certo? Uma coisa cômica ali, né, dentro no ambiente mais divino que poderia se imaginar, né? Mas essa discussão aí tratamos em aulas, né, sobre essa quase teologia que é apresentada na literatura. E é o ponto que nós podemos dizer que a Ilíada é o modelo dos épicos e da grande poesia, talvez, e de alguma forma a Odisseia é a gênese dos romances modernos. De alguma forma. Nem cabe aqui explicitar, mas é até um tanto engraçado que chega no James Joyce e ele tenta fazer ali uma coisa muito estranha com a história da Odisseia, né? E a literatura acaba ali, certo? De alguma forma também, né? Depois... Quando a gente vê assim o teatro, né? É um insight que qualquer um tem quando tenta fazer uma leitura em grupo, né? E lá nos inícios aqui do Instituto, no início da Confraria de Artes Liberais, quando fazíamos leituras em grupo de Homero, nós dividimos os personagens, né? Um era o Aedo, era o próprio Homero narrando a história, e depois cada um pegava um personagem ali e virava uma peça de teatro. Só não pode ser encenada porque o verso ainda é muito longo, e tu perde na agilidade da coisa, né? Mas se nós arrancarmos todas as partes que não estão entre aspas ali, que são falas, a gente continua tendo a mesma história, assim, né? Então ele põe o nome do personagem ali no início e depois deixa as falas e a história ainda se mantém. É óbvio que disso sairia uma cultura teatral fantástica, né? E assim, quem faz teatro mesmo é o Ocidente. Existem manifestações que... existe ópera na China, que já tem 3.000 anos, não sei o que. Na Índia existe um tipo de teatro. Não é a mesma coisa, certo? Não é a mesma coisa. Não é aquilo que nós, aqui no Ocidente, consideramos teatro, né? E não é porque não tem Homero, certo? Certo. Eu acho que fica bem claro, né? Então, para o pessoal, que a leitura dessas obras que nós indicamos aqui, que nós recomendamos, ela traz muito mais do que, por exemplo, o Dostoiévski. Vamos ser bem claros, porque hoje em dia nós brincamos aqui internamente, o Dostoiévski é o grande cara, por algum motivo ele se tornou hoje em dia, vai ver os dilemas... Porque são romances psicológicos e o grande interesse atual do Brasil são problemas psicológicos, né? São depressões, ansiedades e dúvidas cruéis. É muito parecido, né? Assim, problema de dever dinheiro, problema político, tretas partidárias e essas coisas assim. Então o sujeito se encontra muito mais ali na leitura do Dostoiévski do que na leitura de livros da mesma época, escritos em português, como são os romances brasileiros, né, e do romantismo, do realismo e depois e de tudo isso. Aqui, né, a nossa sociedade hoje, os dramas humanos no Brasil hoje são mais parecidos com os da Rússia do século XIX do que com os do próprio Brasil do século XIX, né? Sim. Então, né, problemas com drogas, alcoolismo e falta de dinheiro, dever para agiota, não sei o que e tal, essas coisas, né, ou participar de grupos conspiradores,
E Isso essas tudo coisas já todas- está em Homero. Em parte já está em parte está, né? Não, e aí que tá, isso cria um encantamento, né? O pessoal, isso é muito bom, porque aí o pessoal realmente começa a ler literatura, porque existe a grande massa dos brasileiros que realmente não consegue ver nada na literatura, a não ser um enfado infinito, né? Então, a pessoa que consegue criar essa identificação com os personagens de Dostoiévski, que é o nosso exemplo aqui, isso é muito bom, porque daí ele começa a ver ali, não, a minha vida está aqui, eu estou maravilhado com isso. Beleza, tu entraste na literatura, é por aí mesmo. E aí talvez ele olhe para um Aquiles, para um Odisseu, e já não se enxergue tanto ali e gere um distanciamento. Mas é o que nós estamos vendo aqui. Olha só, essas obras do Homero, do Camões, do Virgílio, elas têm muito mais a oferecer a partir do momento que tu consegues começar a acessá-la, né? E quem tem pouco tempo, então, de novo, nós repetimos, o mais indicado é focar nisso, certo? Essa é a grande mensagem que nós temos aqui. Bom, certo? nisso o quê, né? Qual é a ordem? E essa é a parte que o pessoal mais gosta. Lista de livros e em qual ordem? Bom, nós temos aqui 5 livros aqui na mesa, tá? Com edições que nós recomendamos, mas lembrando sempre, nós não somos fanáticos da tradução e da edição específica, né? Leia, por favor, aqui tem em casa. Então, leia, aqui tens em casa. Na ordem que está aqui, Camões, Os Lusíadas, Dante Alighieri, A Divina Comédia, Virgílio, Eneida, Homero, Odisseia, Homero, Ilíada. Por quê? Né? Eu vou dar uma explicação, mas daí depois vocês quiserem dizer outra coisa, ou complementar, ou discordar, aí depois vocês fiquem à vontade. Bom, Camões, é óbvio, é escrito na nossa própria língua, é o livro mais recente, então, obviamente, ele será mais acessível. Em diversos aspectos, ele é menos acessível que o Homero, né? O Homero, como dizer, ele tem referências, ele tem tudo isso, e são difíceis de acessar, mas são em menor número, né? Então, e o Homero repete muitos versos, afinal, né? Digamos, o Homero não escreveu nada, né? O Homero, ele compôs, ou seja lá quem existiu. Não vamos entrar aqui na questão homérica, que é uma das maiores perda de tempo da humanidade. Mas a questão é que existem 2 livros que são atribuídos a Homero, mas independente de quem tenha escrito, aí leia O Mundo de Homero, se tu gostas mesmo, assim, né? O que eu tenho para dizer, mas e a questão homérica? Lê O Mundo de Homero. Essa é uma opinião, uma das melhores que existe, né? Não é nenhum ponto final, mas você vai te ajudar em muita coisa. Bom, mas o Camões é o mais acessível, certo? Escrito em língua portuguesa, tu vais ler e aquilo tem a ver com a tua própria realidade, por já ser uma leitura moderna e muito mais próxima. Bem, aí nós temos um salto que vai para Dante Alighieri. E, diferentemente do que acontece com Dante até chegar em Homero, o Camões não leu, em princípio, muito do Dante Alighieri, pelo que pareça, talvez ele não tenha lido nada, certo? Ele tenha só ouvido falar. O que Camões leu foi um sujeito um pouquinho mais jovem que o Dante Alighieri, que é o Petrarca. Agora, quem Camões realmente leu e aprendeu a escrever verso, certo? Foram outros autores de epopeia. Então, Camões leu Orlando Furioso e aprendeu a compor em 8ª rima, certo? Em oitavas, como esses autores italianos. Não só isso, ele aprendeu justamente a fazer um verso sonoro em português a partir dessa literatura italiana, que em termos formais, é a que mais influenciou Camões, né? Agora, que Camões leu também, com certeza, foi o Virgílio. Agora, e esses outros autores italianos eu não tenho que ler Boiardo e Ariosto,
e coisas assim. Eu disse, bom, pode ler, mas, digamos, o Boiardo e o Ariosto, o que eles leram foi o Dante, e escreveram na língua do Dante. Então já, pega o Camões, vai pro Dante. O Dante, mas então vai ficando cada vez mais difícil. Não, o Dante é o mais difícil de todos, pela complexidade dos seus temas. Afinal, ele não está descrevendo Guerra de Troia, fuga de Enéas e conquista da Itália e coisa assim. Não, ele está descrevendo a vida após a morte, a vida eterna. Então é claro que o Dante vai ser mais difícil. Porém, Dante é cristão. Não há nada mais em literatura mais cristão que Dante Alighieri, e é muito mais perto de nós, não é? Então nós teremos ali de forma muito organizada essa cosmovisão cristã. Bom, o personagem principal da Divina Comédia é o próprio Dante, e depois dele é Virgílio, mais até do que a própria Beatriz, né? O personagem principal é Deus, né? Mas isso não dá para falar, né? Como é que vai falar de Deus? Não por uma questão de escrúpulo e nem tentando seguir de forma herética o segundo mandamento, mas por uma questão da estrutura da realidade, por uma questão metafísica, não dá para falar de Deus. A gente precisa falar de outras coisas, e a partir dessas outras coisas nós conseguimos chegar aos poucos no próprio Deus, no próprio Criador. E está ali Virgílio, né? Então assim, a gente vai ficar vendo aqui Virgílio o tempo todo, e aí depois nós vamos ler o próprio Virgílio, certo? Vamos ler a Eneida, que, como, né, já dissemos, é o livro depois da Vulgata o mais lido durante toda a Idade Média, e é um livro que consta entre os mais lidos de todos os tempos. Bom, o que Virgílio tentou fazer foi ser o Homero latino. Nós temos a primeira parte da Eneida, que é um esforço quase que escolar de imitação de Homero com relação à Odisseia, e a segunda parte com relação à Ilíada. Então nós temos ali dentro um esforço de imitação dessas duas obras homéricas, e aí, obviamente, nós temos que chegar em Homero, temos que ler Homero. Bem, esse é o porquê, né? É a causa do porquê escolhermos essa ordem e esses autores. Vejam, são 5, né? 5 livros, não é muita coisa. Bom, mas eu não tenho tempo, eu vou precisar ler, e aí depois ainda assistir aula e tudo isso. Bom, nós sempre nos preocupamos com isso, e aqui quando fizemos os encontros presenciais e ficamos vendo o pessoal na internet pedindo, por que vocês não gravam? Por que vocês não gravam? Por que vocês não gravam? Bem, gravamos. E podemos hoje disponibilizar para todos vocês essas aulas, que têm a vantagem de terem sido gravadas com alunos. E tudo que vai acontecendo ali é a demanda de pessoas de carne e osso, como aquelas que também nos assistem pela câmera. Então, muitas vezes o sujeito, meu Deus, isso aqui eu não entendi. Não é que alguém ali na aula faz uma pergunta, ou faz só uma cara de que não está entendendo, e o professor consegue explicar daí. Então, é justamente a vantagem, né, de termos gravado essas aulas todas, não somente assim falando para a câmera, mas sim falando para alunos que estavam ali justamente para ler os livros e entendê-los. Bom, eu tenho algo a falar sobre um bom modo para lermos os clássicos, né? Então, eu diria aqui que, mudando bastante até do foco, assim, eu diria que cada clássico, cada uma dessas obras, ela tem um tema até bem diferente um do outro. Se nós compararmos à risca, assim, nós vamos ver que os temas são bem diferentes, tem épocas completamente diferentes também. Mas como nós podemos ter o melhor proveito disso, tá? Como nós podemos aproveitar essas leituras? Nós devemos, primeiro de tudo, entender que nós estamos falando aqui de épicos, tá? Nós falamos aqui principalmente dos épicos.
E nos épicos, nós temos em cada um deles nós temos um tipo de herói, né? Ou vários heróis. Nós temos personagens, aqui pessoas, e fatos muito fantásticos, né? E acontecimentos ou narrativas muito fantásticas. Há sempre algo muito fantástico acontecendo aqui. Algo que não é ordinário, ou seja, não é algo comum de acontecer na vida de ninguém, o que está aqui. É claro que nós temos tanto um grau elevadíssimo de técnica literária, escrita, e um grau elevado também de algo sobrenatural, né? de uma vida sobrenatural, ou pelo menos, como eu disse, surreal, fantástica em vários momentos, extraordinário, né? Então nós temos sempre algo extraordinário acontecendo. É claro que isso nos tira um pouco da nossa inércia, né, da vida comum, mas também nos faz sempre beber disso para tornar a nossa vida um pouco mais extraordinária, vamos pensar assim. Então, cada épico desses é também uma fonte de inspiração. Mas como isso acontece? Como isso pode nos levar a uma vida mais intensamente vivida, né? Como isso pode nos levar a algo assim? Nós devemos sempre entender que cada personagem, então que cada um desses heróis, busca algo, busca chegar a algum lugar, e que esses fatos nós devemos interpretar, ou quase que sempre entender que esses fatos que acontecem aqui, essas narrativas que acontecem aqui, são quase como algo revelado ao poeta. Então, quando nós falamos das musas, por exemplo, em Homero, nós temos algo que foi revelado a Homero e que estava guardado, era um segredo guardado ou algo guardado apenas com as musas. E elas vão lá e cantam aquelas coisas fantásticas, mostram a esse poeta, a esse Aedo, aquelas coisas, aqueles acontecimentos, aquelas narrativas fantásticas a eles, e eles conseguem então trazer dos céus, pensemos assim, dos céus, conseguem trazer ao homem comum algo de extraordinário para que ele possa crescer também, para que ele possa chegar a algum tipo de glória sempre, certo? Quando nós vemos já na Divina Comédia e nos Lusíadas, nós já temos ali a glória de Deus mesmo, né? A glória de Deus no sentido cristão. Antes disso, nós temos outro tipo de glória, semelhante na Eneida e na Odisseia e na Ilíada, certo? Mas nós devemos entender cada uma dessas narrativas, então, como um percurso também. Nós vemos que esses personagens estão fazendo um certo percurso, ainda que às vezes não terminado, a depender da perspectiva que nós assumimos na leitura, mas eles estão sempre fazendo um percurso em direção a uma transformação final, a um momento final, maximamente, né? Um momento especial, a conclusão de suas vidas, a conclusão daquilo que seria o maior feito da vida desses, ou dos protagonistas, ou do conjunto dos heróis, ou mesmo, para alguns, até mesmo no sentido trágico. Então, quando não há sucesso, ou quando ele vai do ápice da sua vida e dos melhores momentos à sua morte, por exemplo. Então, nós temos aqui sempre que nos fazer essa pergunta inicialmente, ao começar a ler esses clássicos, de qual é o caminho que qual caminho os nossos personagens estão trilhando e que glória é essa que eles estão realmente buscando, certo? Se nós começarmos a meditar sobre a vida desses personagens e realmente tivermos essa seriedade de pensar um pouco que glória final é essa, que resultado é esse, qual é o ponto inicial e o ponto final desse movimento que acontece com cada um
nós conseguimos tirar ainda mais proveito de cada uma dessas coisas. Então, o Clístenes havia falado aqui sobre Dostoiévski tratar sempre de temas psicológicos, né? Certo, há ali um estado do Raskolnikov, no Crime e Castigo, que normalmente o leitor se reconhece ali por ser bem a época de um conflito cultural, né? O surgimento do niilismo, o surgimento do materialismo muito radical, que o protagonista assume como um modo de vida e leva aquilo às últimas consequências. Aqui nós temos, aqui nós podemos sim nos identificar e chegar a essa compreensão, assim como nós entendemos Raskolnikov, nós podemos também chegar ao coração de cada um dos personagens se nós tivermos um olhar atento, né? Se nós tivermos uma leitura atenta e essa vontade de descobrir que movimento está acontecendo, que transformação está ocorrendo com cada um. Eu diria que vocês vão passar por uma espécie de jornada aqui, ao começar pelos Lusíadas e terminar na Ilíada, e ainda será necessário, mas não porque o professor mandou, porque é necessário para algum certificado, coisa assim, mas fazer a volta também. Depois a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia e os Lusíadas, e assim por diante. Então, esses clássicos são tão ricos nisso e nos levam a tanto desse extraordinário que deve ser retido ou absorvido por nossa própria vida, ao ponto de nós sempre termos algo novo a extrair de cada um deles, certo? É isso que eu teria a dizer sobre um bom modo de ler esses clássicos. Assim como nós entendemos Raskolnikov, nós podemos também chegar ao coração de cada um dos personagens se nós tivermos um olhar atento, né? Se nós tivermos uma leitura atenta e essa vontade de descobrir que movimento está acontecendo, que transformação está ocorrendo com cada um. Eu diria que vocês vão passar por uma espécie de jornada aqui, ao começar pelos Lusíadas e terminar na Ilíada, e ainda será necessário, mas não porque o professor mandou, porque é necessário para algum certificado, coisa assim, mas fazer a volta também. Depois a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a Divina Comédia e os Lusíadas, e assim por diante. Então, esses clássicos são tão ricos nisso e nos levam a tanto desse extraordinário que deve ser retido ou absorvido por nossa própria vida, ao ponto de nós sempre termos algo novo a extrair de cada um deles, certo? É isso que eu teria a dizer sobre um bom modo de ler esses clássicos, não é? Eu acredito que essa ordem que nós colocamos aqui, que o Clístenes expôs principalmente, é a que vai nos ajudar a entender, porque como tu disseste, o Dostoiévski fala muito próximo ao nosso coração, justamente porque nós vivemos esse momento de niilismo, certo? Ele ainda hoje é algo muito palpável, certo? E todos nós nos deparamos interiormente com esse problema e exteriormente com as pessoas que nós lidamos, com a situação da cultura, do país, etc, certo? E aí nós olhamos para o herói homérico e nós nos sentimos distantes dele. E é bem isso que falaste aí, Eduardo. É como uma jornada, certo? O cara mais próximo que nós temos aqui, né, do nosso coração, é mesmo o Vasco da Gama, né, o herói do Camões, certo? E a partir dele nós vamos entender, então, aquele herói que é Dante, né, fazendo sua jornada. Claro, de novo, o Clístenes enfatizou muito bem. Talvez o mais difícil de todos os livros esse, certo? Ele vai falar não só das coisas que acontecem na Terra, certo? Mas no além, né? E realmente, de todos, é o livro mais celestial. O resto são livros bem terrestres, se nós formos ver, se nós quisermos também usar esse símbolo céu e terra, certo? Então, passando pelo Dante, aí nós vamos chegar no Virgílio, porque nós conhecemos o Virgílio, de certa forma, pelo Dante. E nós vamos conhecer o Virgílio real, certo? E aquele ideal romano, certo? E a fundação desse ideal, que é o que Virgílio canta, certo?
ele vai então até a raiz daquele ideal romano, que de alguma forma nós ainda temos no Ocidente hoje em dia, embora, certo, muito modificado pelos séculos, evidentemente, mas de alguma forma ele ainda está vivo. E do Virgílio nós conseguimos chegar então no herói homérico, que para nós, talvez nós, pessoal comum de hoje em dia, pessoas comuns de hoje em dia, seja um mistério, certo? Por que aquilo, essa briga aí, certo? Agamenon contra Aquiles no começo da história e os desenvolvimentos ali, por que isso é tão importante, certo? E Heitor, no meio da história, a história acaba com o funeral de Heitor, Aquiles desrespeitando Heitor, o que isso tinha? Realmente, para nós, talvez agora pareça algo distante, mas nessa jornada que nós vamos fazer, e eu garanto, e acredito que todos aqui concordem, que tem a ver, certo? Tem a ver conosco, tem a ver com a nossa alma, tem a ver com a alma da nossa civilização. Quem já leu e já teve algum problema na vida depois de ter lido, sabe o quanto isso ajuda. Quanto a isso, eu acho que fica assim. Não, e é isso, olha só, nós temos pouco tempo, de novo. Muitas pessoas têm pouco tempo, mas sentem um anseio de entender a sua situação. E você já viu que a gente aqui no Instituto, né, por mais que estejamos na internet, a gente não consegue assim, vamos fazer um curso sobre um livrinho aqui de 200 páginas e não, a gente nunca consegue. Isso aqui é o mínimo, certo? É o mínimo dos mínimos aqui dentro dos... Mas de certa forma é o máximo também. Exato, porque dá para ficar nisso aqui bastante tempo, né? Certo. Rica nós, Não, suficiente. Olha, durante muito tempo o Ocidente sobreviveu com esse aqui do meio. Que Exatamente. E sobreviveu muito bem, e claro, com a Bíblia juntamente, que a Bíblia está, de certa forma, também subjaz a tudo que nós estamos dizendo aqui. Nós não falamos dela tão diretamente, porque ela até é muito maior do que... Mas temos aulas aqui também, né? É uma preocupação constante. Não está no núcleo duro desse tipo de formação focada nisso, porque nós vemos é muito mais difícil o acesso, né? O acesso a esses livros é bastante difícil hoje em dia. Mas então, aquela pessoa que tem um anseio de conhecer, de saber onde está e por que está onde está, de conhecer a alma do Ocidente... Eu acredito que essa jornada aqui vai ser extremamente reveladora, certo? Essa é a nossa mensagem, a minha mensagem especial, né? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui esta aula magna. Nós falamos de bastante coisa aqui, certo? Notem que nós falamos de inúmeras informações. Só com essas informações alguém já inspirado pode abrir os clássicos, começar a sua leitura e tudo mais. Porém, certo? No que consiste exatamente esta formação aqui? Consiste na própria leitura dos clássicos para ler, compreender com profundidade os clássicos. E do que nós podemos nos servir, do que vocês vão se servir para conseguir ler esses clássicos, da leitura dos próprios clássicos, certo? Então, ao longo dos últimos anos, talvez dos últimos 2 anos aqui, nós gravamos uma série de workshops que não são meras explicações sobre estas obras, não, são leituras completas, com comentários, com discussões sobre cada uma dessas obras, e também temos outras aulas sobre diversos assuntos que circundam esses clássicos, também estarão nessa formação aqui, da qual nós estamos falando, para a leitura dos clássicos. Ou seja, é um enorme privilégio ler estas linhas, cada linha desses clássicos, com os comentários, com o acompanhamento do professor. E aqui vocês ainda terão a oportunidade de perguntar, fazer perguntas, de pedir indicações, de perguntar sobre outros materiais de auxílio para um determinado ponto. Isso tudo é a liberdade que nós damos aos nossos alunos desta formação. Então,
quem está com medo de encarar isso aqui, esses calhamaços, que não tenha nenhum medo, porque nós, mesmo por meio dos nossos vídeos, né, estaremos com cada um de vocês durante esta jornada, durante este caminho enorme que vocês vão trilhar e necessário, e que nós sabemos o quão profundo é na transformação pessoal e intelectual de cada um, certo? É isso que todos vocês terão na formação. Então, E agradeço a quem teve a ideia de gravar, porque essas aulas eram para ser só presenciais, não era para ter gravação nenhuma, né? Mas o pessoal sempre pedindo, gravem. Então, né, gravaram. Está aí agora. Assista. Bom, para ser mais específico também, nós teremos aí algumas aulas com alguma contextualização bíblica. Nós teremos alguns outros poemas de Virgílio que vão aparecer. Nós teremos ainda alguns autores paralelos, um autor paralelo, por exemplo, a Homero, que é Hesíodo. Hoje mesmo um aluno nosso aqui, né, que está fazendo um curso nosso aqui presencial, disse, eu tenho extrema dificuldade em ler poesia, não só latina, mas em qualquer outra, porque eu não consigo entender a elisão, não consigo entender os metros e nada disso, e tá bom, isso aí, né, teremos nessas outras aulas aí que acompanham o material todo, toda essa explicação. É muito, nesse sentido, eu tenho, assim, com toda a sinceridade, tá? Com toda a sinceridade eu digo, eu nunca vi nada parecido. E quando eu comecei, não havia nada parecido. Nada parecido com esse tipo de abordagem dos clássicos, com a leitura completa. Inclusive, aqueles alunos que têm dificuldade de ler poesia, métrica, terão o acompanhamento do professor, ouvirão a voz do professor. Muitas vezes, pessoal, eu peguei o Carlos Alberto Nunes, mas eu nem sabia que tinha métrica. Eu achei que era uma prosa mal escrita, assim, que era... então... Não, O pessoal sai, né, fazendo os dátilos assim, né? Termina a aula e o cara... Exatamente. Fica internalizado aquilo mesmo. Fica aquele galope, né? Ali, né? Exato. E a última coisa que eu digo é, quando vocês acessarem, então, as aulas da formação, vocês verão lá os Lusíadas, o workshop dos Lusíadas, verão da Divina Comédia, da Eneida e da Odisseia. Nós estamos gravando, né? Nós vamos gravar ao longo dos meses agora, nós já temos um cronograma de gravações aqui para os próximos meses da Ilíada. Canto por canto. Completo, comentários. Com comentários, com tudo que há, com tudo que é necessário, enfim, no mesmo sistema da gravação e das outras aulas que já estão prontas dos outros clássicos. E todos vocês poderão, então, na medida em que as gravações forem feitas, vocês já terão acesso, então, a essas que forem sendo postadas. Vocês poderão, então, usufruir disso perto do tempo em que foram gravadas e poderão, eu duvido que alguém, começando pelos Lusíadas, vá necessitar urgentemente das gravações aqui do próximo capítulo da Ilíada, principalmente. Mas dá para ler tudo num ano, com certeza. Quem quiser vai conseguir. Exatamente. Dá para ler tudo num ano. Então, por fim, todos terão terão um tempo bom e suficiente esta obra completa aqui, a leitura da Ilíada, e antes disso poderão usufruir também como eu falei, daqueles cursos introdutórios de diversos temas aqui que nós encontramos nos clássicos, certo? São temas introdutórios com outras poesias, com introdução à obra de outros autores que circundam a essa literatura da qual nós estamos falando e que às vezes são chamadas de cursos completos de literatura ou algo assim. O pessoal chama de curso completo, a gente chama de introdutório, né? Exatamente. Porque o completo mesmo é isso aqui. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até o fim desta aula.
estaremos juntos aí durante os próximos meses e anos na leitura desses grandes clássicos, desses clássicos dos clássicos. Muito obrigado a todos, até a próxima.